Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Amanda, eu sou bacharel em biotecnologia, especialista em neurociências e mestre em neuroengenharia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre microcefalia pela síndrome congênita associada à infecção pelo vírus da Zika. O vírus da Zika ele foi isolado pela primeira vez em 1947 a partir de macacos rhesus, que são sentinelas nativos da floresta do Zika, em Uganda, e por isso o nome vírus da Zika. O primeiro caso em humanos só foi identificado em 1952. E em 2007 foi quando aconteceu a primeira epidemia do vírus da Zika, que aconteceu nas ilhas do Oceano Pacífico, chamadas de Ilhas de Iap, e em torno de 73% da população foi infectada pelo vírus da Zika. Posteriormente, em 2013, foi quando foi registrada a primeira grande epidemia que aconteceu na Polinésia Francesa, e em seguida o vírus da Zika se espalhou por diversos países da Oceania antes de chegar nas Américas. E nas Américas ele chegou em torno de 2014. Já no Brasil, foi em 2015 que nós observamos um aumento no número de casos de infecções pelo vírus da Zika, e em torno de março e abril de 2015 foi quando o Ministério da Saúde confirmou a chegada do vírus ao país. Então, algumas análises filogenéticas que fizeram com essa linhagem que chegou ao Brasil, foi identificado que essa cepa ela tem alguma ancestralidade em comum com uma cepa que foi identificada no Haiti. Então, acredita-se que alguns imigrantes que tenham vindo para o Brasil de forma ilegal, ou então militares brasileiros que estavam em missão no Haiti, possam ter trazido o vírus do Zika para o Brasil. E isso já antigamente a gente acreditava que possivelmente esse vírus poderia ter chegado na época da Copa do Mundo, e com a análise dessas análises filogenéticas foi possível identificar que essa não é a teoria verdadeira. Então, o vírus da Zika ele tem a característica de possuir o seu genoma em forma de RNA linear. Além disso, ele é um vírus que produz 3 proteínas estruturais, e essas proteínas estruturais são o envelope, o capsídeo e a pré-membrana, e também é um vírus que produz 7 proteínas não estruturais, e essas proteínas não estruturais elas estão relacionadas à replicação viral que vai acontecer dentro da célula. O vírus da Zika ele faz parte do gênero Flavivírus e da família Flaviviridae, então é um vírus com uma característica bastante parecida com o vírus da dengue e com o vírus da chikungunya. O diagnóstico desse vírus acontece através do PCR. Essa técnica ficou bastante conhecida durante a pandemia, então é a mesma técnica de diagnóstico, e a gente acaba tendo o mesmo problema, que é uma técnica com uma sensibilidade que ela só vai conseguir ter sensibilidade para diagnosticar o paciente se esse paciente estiver durante a fase aguda, então aproximadamente uma semana após a infecção. E esse foi um grande problema durante a epidemia do vírus da Zika. Muitas vezes as pessoas elas já tinham passado do período em que essa taxa de proliferação viral estava mais alta, e por causa disso, muitas vezes, a gente não conseguia fazer o diagnóstico das pessoas da melhor forma. E o vírus da Zika, ele é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito que tem uma disseminação pelos 27 estados brasileiros, o que acaba aumentando bastante a contaminação por todo o país. É um vírus que tem um período de incubação de aproximadamente 4 dias após a infecção, e normalmente apresenta sintomas bem clássicos e generalistas, sendo esses principais sintomas como febre branda, em torno de 37,8 a 39 graus, conjuntivite não purulenta, dor retroocular, exantema papular e cefaleia também, como algumas mialgias, distúrbios gastrointestinais e também artralgia.
E foi durante a epidemia do Zika que aconteceu na Polinésia Francesa que aconteceram os primeiros estudos tentando associar o aumento de complicações neurológicas e doenças autoimunes que foram vistas naquela ilha. Durante a epidemia do vírus da Zika que aconteceu nesse país, nessa ilha, eles observaram também um aumento no número de casos da síndrome de Guillain-Barré, um aumento de quase 20% da incidência. E a síndrome de Guillain-Barré ela é uma doença desmielinizante que é caracterizada principalmente por inflamação aguda que causa perda da mielina nos nervos periféricos e às vezes essa doença ela também pode causar alterações nas raízes nervosas proximais e nos nervos cranianos. E isso vai gerar um quadro progressivo de debilidade muscular desse paciente que pode levar à paralisia e às vezes até à morte. Já no Brasil, principalmente no Brasil, na verdade, o que nós observamos foi o aumento no número de casos de crianças com microcefalia. E algumas crianças também apresentaram outras malformações do sistema nervoso central e algumas pesquisas começaram a ser relacionadas porque até o momento existia a epidemia de microcefalia e existia a epidemia de pessoas infectadas pelo vírus da Zika e a gente não sabia se essas duas epidemias estavam relacionadas de alguma forma. Então, alguns estudos foram realizados e eles descobriram a presença do vírus da Zika em vários fluidos, sendo eles urina, saliva, placenta, leite materno, e isso fez com que aumentassem os estudos das possíveis conexões entre o aumento do número de casos de microcefalia e após a infecção pelo vírus da Zika. E foi justamente isso que eles encontraram. Eles encontraram uma correlação entre gestantes que tinham sido infectadas pelo vírus da Zika, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação, que é um momento em que a placenta ainda não está com toda a parte imunológica bem desenvolvida, ela está um pouco mais vulnerável a algumas infecções. E o que eles observaram era justamente que essa infecção pelo vírus da Zika durante a gestação poderia causar malformações cerebrais congênitas. E eles também observaram que a linhagem brasileira do vírus que estava circulante no país, ela era uma linhagem mais agressiva do que a linhagem original africana. E isso pode ser uma das razões pelo número tão acentuado que a gente observou do número de casos de crianças que nasceram com microcefalia. Então, esse vírus ele é capaz de atravessar a barreira placentária e posteriormente infectar células progenitoras neurais lá no cérebro do feto que está em desenvolvimento durante a gestação. É importante a gente lembrar que não são os neurônios que são afetados durante a microcefalia, e sim as células progenitoras, ou seja, as células que vão dar origem aos neurônios. E alguns dados sugerem também algumas hipóteses vêm sendo levantadas de como que o vírus ele é capaz de evadir o sistema imunológico da mãe e realmente ultrapassar a barreira placentária. Então, eles observaram que o vírus ele é capaz de infectar algumas células imunológicas que são chamadas células de Hofbauer, que são macrófagos que estão localizados ali na placenta, e a principal função dessas células seria a proteção realmente, impedir que alguma possível infecção chegasse ao feto. Mas no caso do vírus da Zika, ele consegue infectar essas células e pode ser uma hipótese bastante estudada sobre a possível forma de entrada, forma de evasão do sistema imunológico materno. E aqui, nesse slide, a gente pode ver algumas imagens que mostram quais são as possíveis alterações que o vírus da Zika causa no cérebro do feto. Então, o que a gente consegue observar aqui, onde está escrito cal, é a presença de calcificações, que é uma alteração bastante comum que a gente observa. A gente também vê a redução da espessura de camadas corticais
e a presença do vírus em diversas regiões do cérebro desses fetos que foram infectados. Então, como eu falei para vocês, é uma infecção que acontece de uma maneira completamente diferente das outras infecções que a gente tinha visto que podem causar microcefalia de forma congênita. E a gente vê que tem redução principalmente da espessura do córtex, mas a gente também vê no hipotálamo e no tálamo. E essa alteração ela acontece tanto no número quanto na morfologia das células. A gente observa um fenômeno chamado de núcleo vacuolado, em que acontece a cromatina, ela não está localizada na região que normalmente a gente encontra a cromatina. Ela está mais na periferia do núcleo, e esse é um fenômeno que normalmente está associado a processos de apoptose e autofagia. E a gente vê que nessas crianças esses genes eles estão superexpressos, os genes que estão relacionados tanto à apoptose quanto à autofagia, eles estão superexpressos. E a gente vê também a redução no crescimento global das crianças, então diminuição de tamanho, diminuição também de peso, diminuição propriamente do perímetro cefálico, e a gente observou também que o PCR era positivo quando a gente analisava o cérebro dessas crianças, então é um diagnóstico bem importante da presença do vírus in loco. Então aqui a gente também vê a redução da espessura do córtex, vê a presença do vírus aqui nas regiões, nessas regiões aqui na zona ventricular. Então, são essas características que o vírus apresenta durante a infecção. No entanto, várias pesquisas ainda estão sendo conduzidas para a gente tentar esclarecer cada vez mais esse mecanismo, quais são os receptores que estão envolvidos, quais são as citocinas produzidas, para que a gente possa ter cada vez mais informação sobre essa doença. E é importante a gente ressaltar que atualmente a gente não chama mais apenas de microcefalia. Então, após uma infecção congênita pelo vírus da Zika, a criança ela apresenta o que a gente chama de síndrome congênita do vírus da Zika. Isso porque a microcefalia é apenas um dos sintomas que as crianças podem apresentar. Então, após a gestação, e após a infecção das mães durante a gestação, as crianças elas podem apresentar diversos sintomas, como protuberância óssea occipital, hérnia umbilical, irritabilidade, hiperexcitabilidade, choro excessivo, distúrbio de deglutição. Então, a microcefalia ela é de fato um sintoma que chama bastante atenção pela desproporção crâniofacial, mas essa desproporção em si ela não é uma doença, né? Ela é um sintoma, como se fosse um indicativo de graves consequências no neurodesenvolvimento da criança. E a microcefalia ela é caracterizada com uma malformação no sistema nervoso central em que o perímetro cefálico é menor do que o tamanho típico para o sexo e idade quando a gente compara com crianças não microcefálicas. São caracterizadas com microcefalia, meninos que têm perímetro cefálico inferior a 31,9 e meninas com 31,5 centímetros. E essa condição ela acarreta um atraso no desenvolvimento neurológico, mental, psíquico e motor, e diversas sequelas cognitivas, alterações físicas, dificuldades para andar, problemas de fala, perdas auditivas e visuais, hiperatividade e também convulsões. Eu sempre gosto de lembrar que o vírus da Zika é mais um agente teratogênico. Existem outras infecções que têm o poder teratogênico também, como a toxoplasmose, sífilis, rubéola, citomegalovírus e o vírus da herpes. Essas eram as infecções mais comuns antes do vírus da Zika chegar até o Brasil e eram as principais causas de microcefalia que a gente encontrava. E atualmente é o vírus da Zika. E a gente entrando um pouquinho mais na fisiopatologia da microcefalia,
O sistema nervoso central ele é estabelecido a partir do 22º dia de desenvolvimento embrionário, que é quando o tubo neural ele é formado. O cérebro embrionário ele é inicialmente composto inteiramente de progenitores neurais. E esses progenitores neurais eles possuem uma alta taxa de proliferação que se encontram dentro da zona ventricular, que vai delimitar a luz do tubo neural. Entretanto, com o desenvolvimento, os neurônios eles começam a emergir, né? Então, esses progenitores neurais eles começam a se diferenciar em neurônios. E uma nova população de progenitores neurais vai surgindo nas áreas subventriculares. A proliferação das células da zona subventricular, ela vai contribuir justamente para a expansão da população neural no cérebro. E a zona ventricular com alta taxa de proliferação e os progenitores neurais que estão ali na zona subventricular, eles vão persistir até por volta da metade do período da gestação, fornecendo um alvo para patógenos através justamente do suprimento de sangue. Então, algumas evidências mostram que a regulação do número e subtipos de progenitores neurais ela é essencial para controlar o tamanho e a morfologia do cérebro. E aí alguns estudos mostram que a redução no número de progenitores neurais devido à morte celular ou parada no ciclo celular e até mesmo problemas de diferenciação neuronal, ela pode reduzir o tamanho do cérebro e essa provavelmente é uma das causas de microcefalia. E quando a gente fala de forma específica do vírus da Zika, os progenitores neurais são justamente o tipo de células que são mais comumente infectadas por esse vírus. E a entrada do vírus da Zika, uma das hipóteses mais estudadas é pelo receptor viral HL, que é um receptor que está altamente expresso na zona ventricular e nos progenitores neurais que estão ali na zona subventricular. No entanto, mais pesquisas ainda estão sendo feitas nessa área para que a gente também possa ter esse mecanismo mais estabelecido. E aqui eu queria mostrar para vocês algumas fotos reais de crianças que têm microcefalia, né? Então, a gente vê aqui na figura A uma vista lateral de uma criança, de um recém-nascido que tem por infecção congênita pelo vírus da Zika, e a gente observa uma diminuição na abóbada craniana, irregularidades aqui no crânio, né? E isso vai gerar também rugas no couro cabeludo, que a gente observa melhor aqui na figura B. Esse excesso de pele vai formando algumas dobras, né? E algumas rugas aqui no couro cabeludo. E na letra C, a gente vê uma radiografia lateral do crânio de um recém-nascido também, que mostra aqui o colapso parcial dos ossos cranianos com o occipital bem proeminente. Além disso, né, é importante a gente ressaltar que a microcefalia ela não tem cura, nem terapia específica, e por isso é sempre necessário mais estudos para que a gente possa encontrar melhores estratégias de oferecer qualidade de vida para essas crianças. E uma das recomendações do Ministério da Saúde é o protocolo de estimulação precoce com essas crianças. Também foram criados novos núcleos de apoio à saúde da família, novos centros de especialização de reabilitação para tentar oferecer uma atenção multiprofissional para essas crianças e garantir um melhor desenvolvimento. Para finalizar, eu gostaria só de lembrar que diversas pesquisas ainda vêm sendo conduzidas para compreender melhor os mecanismos fisiopatológicos desse vírus relacionados à síndrome congênita, e que apesar dos casos terem diminuído atualmente no país, a gente vive numa área endêmica, a gente vive numa região, num país em que tem altas taxas de um mosquito, do mosquito Aedes aegypti, que é o principal vetor de transmissão. Então é sempre importante a gente estar estudando, a gente desenvolver mais conhecimento nessa área, para a gente poder estar sempre prevendo crises e também para oferecer qualidade de vida para toda essa geração de crianças que foi afetada por essa epidemia. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa mini aula. Obrigada!